pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Caio Schatzer, eu sou aluno de doutorado aqui na Universidade Federal do ABC, orientado pela professora Elizabeth Teodorov. Hoje, o pessoal do PET me chamou aqui para falar do meu objeto de estudo, Artemia salina. Esse animal muito interessante é encontrado à venda em lojas de aquarismo, tanto vivo quanto em forma de ovos, os cistos. Eles são vendidos como isca viva para peixes tropicais de aquário, que têm alguns problemas de nutrição. Então, a Artemia salina é vendida como alimento para alimentar esses peixes com problemas de nutrição. Eles são interessantes por vários motivos. Um deles é o mais óbvio. Eles são muito bonitinhos e ficam nadando o dia inteiro assim no aquário. Quem cria peixes tropicais sabe que eles têm problemas de nutrição, e a Artemia ajuda muito com isso, pois são compostos de 60% de gordura e 40% de proteína na fase larval, chamada de náuplio. Uma outra coisa super interessante sobre as artêmias é que elas são encontradas em ambientes com a salinidade muito alta, cerca de 30%. O soro fisiológico que a gente toma no hospital quando fica doente é 0,9%. Na verdade, elas sobrevivem em salinidades muito mais altas, mas para quem cria artêmias, o ideal é manter a salinidade ali por volta dos 30%. Essa técnica de sobrevivência em ambientes com a salinidade muito alta faz com que ela sobreviva em lugares onde nenhum outro ser macroscópico sobreviva. Então ela não precisa desenvolver outros tipos de defesa contra predadores, já que esses predadores não sobrevivem com a salinidade alta. Isso também é parte dos motivos pelos quais elas são usadas como isca viva, afinal elas não têm defesa contra os peixes tropicais. Falando um pouco mais da biologia desses animais, eles são crustáceos da ordem Anostraca. Anostraca é uma palavra que significa sem carapaça, ou seja, ao contrário dos crustáceos mais comuns, esses animais não têm uma carapaça rígida, como o caranguejo ou o camarão, por exemplo. Para a gente começar a falar do desenvolvimento de artêmia, vamos começar a falar pelos ovos. Eles são côncavos, ou seja, têm um formato de colher. Eles também podem ficar viáveis por muito tempo. Existem registros de ovos de artêmia com milhares de anos que, após entrar em contato com água, nasceram iguais a ovos que foram postos recentemente. Os ovos de artêmia, depois de hidratados, adquirem um formato perfeitamente esférico. Depois de algumas horas nesse formato esférico, esse ovo começa a passar por algumas mudanças. A carapaça marrom, que protege os ovos, começa a se descascar. E de dentro do ovo, ainda dentro de uma membrana, se tem o animal ainda em desenvolvimento. Esse estágio é chamado de guarda-chuva, quando o animal ainda está em desenvolvimento, ainda ligado ao ovo, porém dentro de uma membrana fora dele. Depois de algumas horas nesse estágio de guarda-chuva, o animal se solta dessa membrana e aí então possui vida livre. Na fase naupliar, e nada com o movimento de ir para frente e para trás o tempo todo. Nesse estágio, até as suas primeiras 72 horas de vida, o animal ainda se alimenta puramente da reserva energética que ele traz desde dentro do ovo. Depois de eclodir, os náuplios passam por estágios chamados insters, numerados de 1 a 5. Essa numeração varia de acordo com o número de horas que o animal tem de vida e algumas outras características, como por exemplo, tamanho da boca e número de patinhas. Desde a sua eclosão, o náuplio possui um olho só, que é chamado de olho naupliar. Esse olho ele não enxerga de verdade, ele só é usado para saber a diferença entre o claro e o escuro, sendo que logo depois de nascer, os náuplios sempre procuram a direção da luz. Depois então das suas primeiras 72 horas, eles passam a se alimentar de partículas encontradas na água. Isso torna eles animais filtradores não seletivos, ou seja, qualquer partícula que seja pequena o suficiente para passar pela sua boca vai ser ingerido. Isso inclui proteína em pó, pó de arroz, algas trituradas ou folhas trituradas. Conforme avançam pelo estágio de instars, os náuplios também alongam seu abdômen, onde são inseridos os toracópodes, as patinhas desse bicho. Os toracópodes se dividem em 3 grupos: os exopócitos para natação, os endopócitos para a filtração e os telopócitos para a respiração. Depois de atingido o tamanho juvenil, com 11 toracópodes, o animal começa a passar pela diferenciação sexual. Afinal, é uma espécie que apresenta dimorfismo sexual. O sexo masculino e feminino são diferentes morfologicamente. A fêmea possui o ovissaco e também é um pouco maior que o adulto, chegando até a 2,2 cm. O macho já chega a 1,8 cm.
O ovissaco da fêmea é onde ela mantém os ovos após a fecundação, sendo que esses ovos podem ser mantidos dentro do ovissaco da fêmea até o seu desenvolvimento completo, mostrando animais de vida de nado livre dentro do ovissaco da fêmea, ou também esses ovos podem ser colocados no ambiente externo, para se desenvolverem quando o ambiente for ótimo. Já os machos possuem antenas modificadas com formato de pinça, que servem para segurar a fêmea durante o acasalamento. Essas pinças desenvolvem esse papel muito bem. Assim como em qualquer aquário, a água que esses animais vivem tem que ficar sob aeração constante. Por isso nós temos esse sistema com a bomba que mantém esse sistema aerado. Pessoal, essa aqui é a nossa estação de artêmio, onde a gente faz toda a separação dos animais depois de trazer eles da loja de aquarismo. Depois de trazer eles de lá, a gente separa ele em becqueres, em machos, fêmeas, náuplios e casais. Por exemplo, esse aqui é o becker de casais. Dá pra ver como o macho fica acoplado na fêmea, usando as suas pinças. Também dá pra ver nesse becker a presença de alguns náuplios bem pequenininhos. E a gente usa essa luz forte porque ela ajuda eles a se desenvolverem. No becker de náuplios, a gente separa os animais que ainda não apresentam dimorfismo sexual. Ainda não dá pra saber se eles são machos e fêmeas, e os mais jovenzinhos também estão aqui dentro ainda. Já nesse becker aqui, nós temos algumas fêmeas. Dá pra ver bem o ovissaco formado delas, e alguns deles já estão cheios de ovos. No becker de machos, também dá pra ver o tamanho das pinças, das antenas modificadas em formato de pinças, que esses animais têm. Aqui também estão os dois alimentos que a gente mais usa para alimentar eles, sendo que o fermento biológico seco nós usamos para alimentar os náuplios e a espirulina seca nós usamos para alimentar os adultos. Essa linha de pesquisa com artêmia é a primeira aqui da UFABC, por isso a gente foi convidado para participar da primeira virada científico-cultural aqui da Universidade Federal do ABC, onde pessoas da comunidade externa puderam entrar e visitar o nosso laboratório e conhecer um pouco mais sobre as artêmias. Na saída, todo mundo que veio ganhou esse folder. Agradecendo a visita e também lembrando no verso um pouco mais sobre a morfologia desses animais. Pessoal, espero ter ensinado para vocês um pouco mais sobre a Artemia salina hoje. E quando toda a pandemia acabar e estiver seguro para todo mundo, a gente recebe vocês aqui no laboratório para aprender ainda mais de braços abertos, ok? Não esqueçam de seguir o pessoal do PET CTI nas redes sociais e até a próxima!